Bom, vamos dar seguimento aqui ao estudo do livro do Rei de Inverno, seção 6.4, Geodésica Afim, Affine Geodesics, ou também a gente poderia chamar do estudo do transporte paralelo. Quer dizer, a gente vai entrar na ideia de transporte paralelo. Entendendo aqui os conceitos, geodésica pode ser entendido como o menor caminho entre dois pontos. Opa, deixa eu fechar aqui para não ficar fazendo barulho aqui. Pronto. Menor caminho entre dois pontos. A gente sabe que no espaço euclidiano o menor caminho entre dois pontos é uma reta. Porém, isso não é verdade no espaço curvo. Se a gente pega a superfície terrestre, o menor caminho entre dois pontos não é uma reta, mas é um grande círculo, né? Um círculo que liga os polos. Então, a não ser para os terraplanistas, que acham que a Terra é plana, na Terra, se você quer ir de avião de um ponto ao outro, você não segue uma linha reta no mapa. Você vai seguir uma linha que parece curva. Você pega um mapa, uma projeção estereográfica, parece curva, só que na verdade ela é uma geodésica, ela é o menor caminho entre dois pontos. Como é que a gente sabe isso? Simples, pega o avião e vê qual é o trajetório que gasta menos combustível. E o termo afim ele usa para distinguir da ideia de geodésica métrica, porque a gente ainda não colocou o conceito de métrica na variedade. Nossa variedade, até o momento, não tem uma métrica, porém tem uma conexão. Muita gente pensa que a métrica e a conexão estão ligadas de uma forma que não dá para desligar uma da outra, mas não. Existe o conceito de conexão, ele é uma estrutura, e a métrica é uma outra estrutura. O que vai acontecer na relatividade geral é que a métrica vai definir uma conexão, certo? Nos espaços riemannianos isso acontece, na geometria riemanniana, mas isso não é necessário. Você pode ter uma conexão e uma métrica que a princípio não tem nada a ver uma com a outra, porque a princípio são objetos distintos. Então nessa seção a gente vai utilizar o conceito de conexão, que está intrinsecamente ligado com a derivada covariante, porém ainda não introduzimos o conceito de métrica, certo? A métrica não existe para a gente ainda. Nós vimos em umas aulas anteriores, a gente já adiantou o conceito de derivada absoluta. Quando a gente foi derivar um vetor Vm em relação a uma curva, nós vimos que isso aqui em termos de componentes era dx mi, voltei para o mini, ab dxa de lambda nabla a v. Eu não podia ter usado a aqui, vou usar b, então b vb. E aí eu tinha dito que às vezes a gente escreve a derivada covariante só esse termo e fica subentendido que a derivada está ocorrendo na direção do vetor a. Que vetor é esse? É o dxa de lambda.
dado uma curva parametrizada por lambda, que no sistema de coordenadas x a gente pode escrever como xa de lambda. Num certo ponto, ao vetor tangente nesse ponto da curva é o dxa de lambda. Então, às vezes, ao invés de escrever desta forma aqui, dva de lambda, a gente escreve esse dva de lambda como nabla, indicando não o parâmetro da curva, porém o vetor tangente ao ponto da curva, certo? Vamos dizer que dx de lambda é indicado por xão a, certo? Isso aqui é a derivada, que é um vetor tangente. Então bota o xão aqui embaixo, nabla xão vb. Note que o xão não tem índice, ok? Isso aqui é a mesma coisa que o dvb de lambda, que é a mesma coisa que isso aqui. Então ele é xão a nabla a vb, certo? Deixa eu ver se o livro dá um nome para isso. E ele chama isso aqui de derivada absoluta. Realmente o nome é isso, derivada absoluta. Note que ela não tem índice. Ela indica ou a curva da qual a derivada, isso tudo ocorre num ponto, ou o vetor tangente à curva na qual ocorre a derivada, ok? E aí a gente pode construir o conceito de transporte paralelo. Transporte paralelo. O transporte paralelo nada mais é que, o transporte paralelo ele vai te dar, dado um vetor inicial ou um tensor inicial, ele vai te dar um tensor final ou um vetor final, de tal forma que o transporte de um vetor inicial para o final é feito paralelamente. Porém, paralelamente é um conceito meio que não tão simples assim quando ocorre no espaço curvo. Primeiro, como é que eu defino um vetor transportado paralelamente? Um vetor transportado paralelamente ocorre quando o dvb ao longo da curva, eu sempre tenho que dar uma curva, porque o transporte paralelo ocorre numa curva. Você tem que dizer não só o ponto P como o ponto Q, porém a curva que liga os dois pontos. Sempre tem que dar a curva, certo? Então, dvb de lambda, o vetor vb é transportado paralelamente quando a derivada absoluta igual a zero, certo? Ou seja, quando xão a nabla a vb igual a zero. Tanto faz. Na verdade, isso é uma das definições de transporte paralelo. Existe uma outra mais fraca, que eu já vou falar. O que seria o transporte paralelo no espaço plano? No espaço plano, se você tem um vetor, vamos dizer assim, apontando para cima em P e outro ponto Q, vamos dar essa curva aqui. O vetor transportado paralelamente
ele vai ser paralelo ao vetor original em cada ponto, ao longo da curva. Então ele sai de P e chega aqui, e ele realmente é paralelo. A gente consegue ter uma ideia de paralelismo bem simples. E aí uma característica do espaço plano é que não importa a curva que você dê, qualquer curva que você tome entre os pontos P e Q, note, o vetor vai chegar ao ponto Q da mesma forma. E essa é uma diferença para o espaço curvo. No espaço curvo, o tá assim, vetor ou tensor em Q transportado paralelamente dp depende da curva que liga P em Q. Ele vai depender da curva. Dependendo da curva, o vetor pode chegar de uma forma ou pode chegar de outra. Eu vou pegar o livro do Sam Carroll. Onde está? Ah, tá aqui o livro do Sam Carroll. Eu quero mostrar uma figura. Aqui. Essa figura aqui é muito útil para visualização e mostra exatamente isso. Vamos dizer que tem esse vetor aqui, se seja o ponto P e aqui seja o ponto Q, certo? Se você pegar esse vetor e for ao longo dessa curva de P para Q, ele vai chegar apontando naquela direção, certo? Porém, se você fizer esse trajeto e depois esse trajeto, ele vai chegar apontando nessa direção. Então veja que como o vetor vai chegar ao sair do ponto P e chegar no ponto Q depende da curva que ele traçou. E mais, veja que se você faz uma curva fechada, você começa no ponto P apontado para lá e você faz um transporte paralelo, vem para cá, vem para cá, vem para cá, e no final você chega no vetor naquela direção. Então uma curva fechada, se você faz um caminho de P para o mesmo P, você chega de uma forma diferente do que você saiu. O que não ocorre no espaço plano. No espaço plano, se você está numa sala de aula, por exemplo, está numa sala de aula e seu nariz está apontando para fora do quadro, para cá, para cima. Não importa o que você faça, você pode fazer essa trajetória aqui. Quando você voltar para esse ponto, seu nariz vai continuar apontando para a mesma direção que estava, certo? Agora, digamos que você está na sala de aula e o professor mande: olha, agora você vai caminhar sempre em linha reta para onde o seu nariz apontar, deixa o seu nariz apontando para frente e vai até o polo. Aí você vai até o polo. Depois você anda para a direita com o nariz apontando para frente, aí anda para a direita. Depois você começa a andar para trás, mantendo o nariz apontado para frente. Você vai caminhar para trás.
Se você for longe o suficiente, quando você voltar para a sala de aula, seu nariz não vai estar mais apontando para o mesmo lugar que estava antes. Por quê? Porque a Terra é curva, né? Obviamente, na sala de aula, o espaço é tão pequeno, o tamanho da sala de aula é tão pequeno, que funciona como se fosse uma localidade plana e não vai fazer diferença a trajetória que você faça. Porém, se você for longe o suficiente, começa a fazer diferença, certo? E eu quero que fique claro essa equação aqui. Opa. XA nabla A VB, certo? Então, isso aqui é o que? É a curva. A curva é dada. Ok? O transporte paralelo ocorre quando essa equação é igual a zero. Esse XA é dado. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é uma equação diferencial para VB. VB de quê? VB de lambda ou VB de X. XA. Certo? Que a princípio você sabe resolver, tá? Não necessariamente ela tem uma solução analítica, ela pode ter uma solução numérica, mas a princípio você sabe resolver, certo? Uma equação bem definida. Então, se você uma equação, quando a gente abrir ela, vai ver que é de primeira ordem. Então, o que você precisa dar? Você precisa dar um VB de lambda inicial, vou chamar de lambda zero, joga na equação diferencial e a equação de inicial vai te dar um VB de lambda, ou seja, dado no ponto inicial, você sabe como é que o vetor vai chegar em algum certo ponto mais adiante. Que equação é essa? A gente conhece essa equação. É exatamente essa equação aqui. Voltar para o dx, dx a d lambda, certo? Nabla a VB, que é igual a dx a d lambda. Isso aqui é dρ x a VB mais dx a d lambda gama a c b v c igual a zero. Nós temos essa equação aqui que você precisa resolver. Então, dado VB inicial, você pode achar VB final. Essa é a equação de um vetor transportado paralelamente, certo? Passando de um vetor para um tensor, basicamente é só mudar do vetor para tensor. Isso é d lambda ou dzão lambda, e aqui vai entrar o tensor que você quiser. A, B, C, pontinho, 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 F, G, pontinho, 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 igual a zero. Mesma coisa. Se você souber resolver essa equação, você encontra o tensor num certo ponto, dado que você precisa dar a curva e dar o tensor num ponto zero, que é, para resolver a equação diferencial, você tem que ter um valor inicial. Então, no próximo vídeo vai continuar essa discussão. Reflitam aí sobre isso.
Assistam de novo se for preciso e a gente volta. Pausa para o café.